Levante com o pé direito e tenha um ótimo dia. Tudo que você determinar com convicção ao subconsciente, ele realiza. Aí está a sua arma. Já à noite, ao entrar em estado de sonolência, repita mentalmente como se estivesse cantarolando uma canção de ninar, até adormecer, palavras como estas: Eu estou em paz, estou alegre, dormirei um sono saudável e reparador. Amanhã acordarei bem disposto, feliz, tranquilo, em perfeita saúde física e mental. Está feita a programação. Faça assim todas as noites e o seu subconsciente aceitará a sugestão. Pela manhã, quando acordar, tome de imediato as rédeas dos seus pensamentos. Não deixe que a mente fique a girar à toa, porque poderão tomar posição pensamentos negativos que sempre tiveram livre acesso à sua mente, nessa hora. Assuma logo o comando da sua mente antes que algum pensamento aventureiro queira tomar conta de você. Comece a imaginar-se. A força da mente subconsciente é a imaginação. Sorridente, alegre, calmo, bem-humorado, vitorioso, em ótimo estado de saúde, agradeça a incrível aventura de estar vivo. Vivo neste universo espetacular. Veja-se mentalmente saudando a esposa, o marido, os filhos, os pais, os amigos na rua, os colegas de trabalho ou de estudo. Diga que esse será o melhor dia de sua vida e agradeça desde já o sucesso. Sinta-se uma pessoa legal, agradável, benquista, admirada e querida por todos. Agora repita para si mesmo uma dezena de vezes: Bom dia! Bom dia! Bom dia! Levante-se em estado de vibração interior. Vá até a janela, respire o ar puro do amanhecer e saúde o dia. Não pense demais nas palavras, simplesmente extravase a sua alegria, dando bom dia ao sol, à chuva, aos pássaros, às plantas, às flores, às pessoas que já estão circulando na rua. Diante do espelho, sorria para si mesmo. Sim, sorria com vontade e diga que gosta muito de você. Diga que você é um sujeito muito bacana, um cara legal, bem-sucedido, bonitão, simpático, inteligente. E sorria, sorria e sorria. Mas cuidado, não vá cortar o rosto ao barbear-se. Não deixe cair a peteca na hora do banho. Mantenha seus pensamentos em alta. Cante, pense coisas boas. Anime-se. Repita a frase de impacto positivo. Ligue uma música alegre e que inspire paz de espírito. Faça, enfim, qualquer coisa para continuar bem disposto. Antes do café ou após o café, sente-se num sofá e mentalize pensamentos que o ajudarão a ter um dia agradável, saudável e de sucesso. Tome seu café descontraídamente, falando só de coisas boas. Este, sem dúvida, será o melhor dia de sua vida. E a sorte sorrirá para você. E todos começarão a dizer que você é uma pessoa admirável e bem-sucedida. A força irresistível do pensamento negativo. Eram 8h43 daquela segunda-feira, de 6 de agosto de 1945. Naquele momento, a primeira bomba atômica explodia sobre Hiroshima, fazendo evaporarem-se instantaneamente 30.000 pessoas. Nos 2 segundos seguintes, morriam 70.000 pessoas. Mas sabe-se que o total de japoneses mortos foi de 240.000, o poder da bomba atômica. Antes de usar a força atômica para criar usinas nucleares e aparelhos úteis, o homem a usou para destruir. Eis aí uma força inaudita que pode ser empregada para 2 finalidades completamente opostas. Você tem uma força atômica dentro de você que a pode usar em seu benefício ou contra você mesmo. Lembro-me agora daquela história do rei e do sábio. O rei sentia-se diminuído porque as multidões acorriam para o sábio,
a fim de ouvi-lo e pedir-lhes conselhos. Passava noites indormidas, tentando encontrar uma forma de desacreditar o sábio diante do povo. Enfim, veio-lhe uma ideia luminosa e a engendrou um plano. Certo dia convocou a corte e mandou chamar o sábio. Logo que o velho chegou, o rei, com um sorriso disfarçadamente irônico, falou-lhe: Ó mais sábio dos homens, tem escondido entre as mãos o mais pequenino dos pássaros. Dizei-me, ele está vivo ou morto? Ordeno-vos que respondais. O sábio, cuja argúcia era realmente admirável, deu-se conta do ardil. Entendeu que se dissesse que o pássaro estava vivo, o rei no mesmo instante esmagaria a ave entre as mãos. E se dissesse que estava morto, o soberano abriria as mãos e simplesmente soltaria o pássaro. Ambas as respostas o deixariam desacreditado. Enquanto o sábio buscava uma solução, o rei indagava-lhe impaciente. Então, está vivo ou morto? A solução lampejou na mente do sábio, que lhe respondeu tranquilamente. Como quiserdes, majestade, como quiserdes. Não é preciso explicar-lhe o que eu quero dizer com essa história. A força atômica que existe dentro de você pode ser usada tanto positivamente como destrutivamente, como você quiser. Conheço pessoas que se encontram afogadas em pensamentos negativos e então dizem que o poder da mente não funciona. Um dia uma senhora me disse que já tinha lido livros sobre o poder da mente, mas que de nada adiantaram. As dificuldades continuavam. Vivia solitária e desanimada. Por mais que se esforçasse, não conseguia se libertar dos pensamentos de ressentimento, de frustração e de injustiças sofridas. Nem Deus está dando bola para mim, dizia amargamente. Deus nem pode estar preocupado comigo. Ele tem muito o que fazer. Já me convenci de que esta vida é uma ilusão. Um senhor bom, católico, me falou certa vez que a gente está neste mundo para sofrer e depois receber a recompensa no céu. E acentuou que Deus manda calamidades e doenças para purificar a gente, para castigar os maus, e que eu precisava lembrar que a gente reza na Salve Rainha. Bradamos e suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. De fato, temos que reconhecer que desde tempos remotos, a humanidade foi educada negativamente. Já no inconsciente coletivo de muitas gerações está gravado este padrão negativo de educação. Experimente fazer uma análise de como você foi educado e de como você está educando. Educação negativa traz resultados negativos. Educação positiva traz resultados positivos. Só por curiosidade, veja uma lista de frases que você ouviu muitas vezes e talvez já tenha aceito como realidades normais da vida. Viver é sofrer. O mal é mais forte do que o bem. A carne é fraca. Somos permanentemente tentados para o mal. Amar é sofrer. Casamento é loteria. A noite é o esconderijo dos bandidos e assaltantes. Não pense que a vida é um mar de rosas. Não acredite nas pessoas. Lágrima de mulher é mentira. É preciso aceitar a doença porque foi mandada por Deus. Ser pobre é ter o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres, ai dos ricos. Já que não pode ser feliz, aprenda a conviver com a infelicidade. Cuidado com as amizades, não saia sozinho. Quem não reza vai para o inferno. Aos maus, Deus castiga com o inferno. Não faça isso porque Deus castiga você. Abra os olhos com as pessoas, senão você é lograda. Hoje ninguém mais respeita ninguém. A vida é uma luta. Há outras frases negativas que encerram verdadeiras filosofias desastrosas. Por favor, não guarde essas frases. Risque-as definitivamente da sua cabeça.
Existem certas atitudes negativas, também muito comuns, que se transferem de pai ou de mãe para filho. Por exemplo, geralmente, os pais dizem não a qualquer pedido do filho, para depois dizerem sim. Outra atitude que você toma frequentemente é, toda vez que traça um plano de vida ou uma meta, pensa apenas nas dificuldades. Você sabe que você é aquilo que pensa? Pense negativamente e sua vida será completamente negativa. Neste caso, estará usando a sua força atômica para destruir seus sonhos de amor, de felicidade, de sucesso, de paz e de alegria. Antes, porém, de passar adiante, limpe a sua mente, transforme em afirmações positivas todas as frases negativas que leu há pouco. Faça este exercício e despolua a sua mente. Liberte-se do fantasma dos medos. Se existe demônio no mundo, este tem o nome de medo. Os medos formam a corja dos demônios, que atormentam a humanidade. Eles estão em toda parte, penetram sorrateiramente em tudo e conseguem frequentemente se aninhar dentro da mente das pessoas. Todo pensamento de medo tem uma forte força magnética que atrai a realidade. Existem muitos tipos de medos, mas vamos desmascarar para sempre os mais frequentes. Medo da pobreza. Dificilmente se encontra uma pessoa que não tenha medo da pobreza. Veja como as pessoas lutam desesperadamente para amontoar bens a fim de se livrar da pobreza. E, embora fiquem ricos, continuam assustados. Essa luta, atormentada e persistente contra o medo da pobreza, provoca o estresse, o esgotamento e, por fim, o homem acaba adquirindo um desnecessário infarte. Você não nasceu para a pobreza, você é filho de Deus e tem todo o universo à sua disposição. Mergulhe na riqueza infinita. Tanto a pobreza quanto a riqueza são apenas estados de espírito que geram a realidade correspondente. Não acredito que a religião pregue a pobreza como condição humana, embora existam aqueles que optam pela vida pobre por professarem uma ascese que os satisfaz interiormente. Jesus pregou a pobreza em espírito, o que é muito diferente da pobreza econômica ou física. Essa é um estágio transitório, que não deve irritar e nem perturbar as pessoas, mas ser-lhe degrau para alcançar a prosperidade. Acredite na prosperidade e será próspero. Não tenha medo da pobreza e nem guarde ressentimentos contra os ricos, mas canalize suas energias físicas e mentais, seus entusiasmos e criatividades no sentido de crescer sempre mais economicamente. Se os seus pensamentos constantes forem de abundância, atrairá abundância inevitavelmente. Medo da crítica. Este é um dos temores mais comuns. O medo da crítica, ou seja, o medo do que os outros vão dizer, é um demônio devastador. Sufoca talentos, amassa personalidades, destrói felicidades, cria barreiras imensas e aniquila a liberdade e a autoconfiança. Se você quer ser alguém neste mundo e quer viver a vida na plenitude sonhada, não se deixe vencer pelas críticas. Se todos tivessem dado ouvido às críticas, muitos grandes homens não existiriam e não existiriam o automóvel, o aeroplano, as viagens espaciais e até mesmo o homem não teria pisado na Lua. Seja você. Deixe-se guiar pela sabedoria infinita que está no seu íntimo e siga em frente, de cabeça erguida, sem assustar com as críticas. Passe com a caravana e deixe que os cães ladrem à lua. Ralph Waldo Emerson escreveu certa vez uma mensagem muito importante, a que convido você para meditar. Acreditar em nossos próprios pensamentos
Acreditar que aquilo que é verdadeiro para nós, no âmago do nosso coração, é verdadeiro para todos os homens. Isto é gênio. Expressemos nossas convicções latente e ela será o consenso universal, pois o mais íntimo se torna, oportunamente, o mais exterior, e nosso primeiro pensamento nos é devolvido pelos clarins do juízo final. Dada a familiaridade que cada qual tem para com a voz da mente, o maior mérito que atribuímos a Moisés, Platão e Milton é o de que desprezaram livros e tradições e falaram, não do que os homens pensavam, mas daquilo que eles pensavam. Todo ser humano deveria aprender a captar e atentar para o fulgor de luz que lampeja por sua mente, provindo do seu âmago, mais do que o brilho do firmamento de menestréis e sábios. No entanto, despreza ele instantaneamente seu pensamento, porque é seu. Em toda obra de gênio, reconhecemos nossos próprios pensamentos rejeitados. Eles voltam para nós com uma certa estranha majestade. As grandes obras de arte não encerram lição capaz de nos afetar mais do que isto. Ensinam-nos a sustentar nossa impressão espontânea com bem-humorada inflexibilidade, mesmo quando todo o clamor de vozes está do outro lado. Do contrário, mais tarde um estranho dirá, com magistral bom senso, precisamente o que sempre pensamos e sentimos, e seremos forçados a receber de outrem, envergonhados, nossa própria opinião. Há uma voz correta dentro de você que gosta de você, que quer o seu sucesso e felicidade. É essa voz que você deve ouvir. E quando você tiver que ouvir o que alguém fala, faça apenas com a intenção de confrontar com a palavra verdadeira que brota do seu interior. Deixe que os outros pensem como quiserem e sejam como quiserem. Apenas não permita que eles tomem conta de você e entrem a decidir no mundo que é apenas seu. É isso, pessoal. Terminamos por aqui. Deixa o like, compartilhe, ativa o sininho das notificações. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.